Deus sempre tem advertido as pessoas com respeito aos juízos que virão. Aqueles que tiverem fé na mensagem enviada por Ele para o seu tempo e agir segundo a sua fé em obediência aos mandamentos divinos, vão escapar dos juízos que vão cair sobre aqueles que são desobedientes e incrédulos. Para Noé veio uma palavra: entre na arca você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nessa geração. Gênesis 7:1. Noé obedeceu e ele foi salvo. A Ló foi enviada também a mensagem: saia imediatamente desse lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Ló se colocou sob a guarda dos mensageiros celestiais e foi salvo. Da mesma forma, os discípulos de Cristo tiveram aviso da destruição de Jerusalém. Os que estavam alertas quanto ao sinal da ruína iminente e fugiram da cidade, escaparam da destruição. Da mesma forma, nós estamos dando aviso da segunda vinda de Cristo e da destruição que logo virá sobre o mundo. Os que ouvirem a advertência serão salvos. Antes da sua crucifixão, o Salvador explicou aos discípulos que ele deveria ser morto e ressuscitar. Anjos estavam presentes ali para gravar as palavras de Cristo na mente e no coração daqueles discípulos. Mas eles aguardavam o livramento temporal, o livramento do jugo romano, e não podiam tolerar a ideia de que aquele que eles centralizavam todas as esperanças devesse sofrer. E quando chegou o tempo da prova, eles estavam despreparados. A morte de Cristo destruiu a esperança deles, tão completamente como se eles nunca tivessem sido advertidos por Cristo. Nas profecias, o futuro se abre diante de nós tão claramente como foi revelado para os discípulos pelas palavras de Cristo. Apocalipse 14, de 9 a 11, diz que vi então o terceiro anjo. Sabe, são terríveis a obra dele. Tremenda é a missão desse anjo. Ele deve separar o trigo do joio e selar o trigo para o celeiro celestial. Nós teremos que comparecer diante de juízes para responder por nossa lealdade para com a lei de Deus, a fim de tornar conhecidas as razões da nossa fé. E os jovens têm que compreender essas coisas. Devem saber o que vai acontecer antes do fim da história terrestre. Isso diz respeito ao nosso bem-estar eterno. Devemos estudar os grandes sinais que indicam os tempos em que nós estamos vivendo. Os que se colocam sob a direção de Deus para ser guiados por Ele compreenderão a sucessão dos acontecimentos que Deus ordenou. Nós devemos ver a história e o cumprimento da profecia e estudar as atuações da providência nos grandes reavivamentos e compreender o avanço dos acontecimentos. Ao ver as nações se mobilizando para o combate final do grande conflito, precisamos estar atentos. Salmo 139, verso 1 em diante, diz: Ó Senhor Deus, o Senhor me examinas e me conhece. O Senhor sabe o que eu faço, de longe conhece todos os meus pensamentos. O Senhor vê quando eu estou trabalhando, quando eu estou descansando, e o Senhor sabe tudo o que eu faço. Então, o nosso Deus sabe de todas as coisas. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Fique atento aos acontecimentos. Deus vai guiar você em tudo o que for necessário na sua vida.